Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vocês irão conhecer essa belíssima casa de praia localizada no Porto das Dunas, uma casa solta, posicionada na esquina e no terreno em um aclive. Bem diferente das que eu já apresentei no canal, com arquitetura colonial. A casa possui 750 metros quadrados de área construída e está construída em um terreno com 1.200 metros quadrados, um terreno bem generoso. Venha comigo conhecer essa linda casa. Sejam muito bem-vindos à casa, pessoal. Como vocês estão observando, é uma casa com característica totalmente praiana, né? Muito espaço aberto, muito verde, super ventilado também. Isso aí é um aspecto bem interessante. Vamos conhecer aqui um pouquinho da casa. Como havia dito, é uma casa com arquitetura totalmente colonial. Nesse primeiro momento já encontramos essa ampla varanda para você personalizar, decorar, colocar aquelas cadeirinhas, aquele sofá, para ficar curtindo esse ambiente bem arejado, bem ventilado. Vale ressaltar que a casa é totalmente nascente. Outro detalhe também, você já deve ter prestado atenção nas características da personalização da casa. Observa as esquadrias em madeira, muito bonito. O forro do teto também é em madeira. Isso era um detalhe bastante utilizado na época, mas hoje, sem dúvidas, ainda traz aquele charme, né, para dentro do imóvel. O imóvel tem aproximadamente 18 anos que foi construído, está bem conservado e, naturalmente, por se tratar uma casa de veraneio, né, uma casa de praia, atrai aquele sentimento de aconchego, né? Deixa você se sentir abraçado aqui dentro dele. Logo na sequência da varanda encontramos esse espaço de jardim, né? Essa grama aqui bem espaçosa, você pode personalizar, inserir um bom paisagismo aqui também, certamente vai fazer toda a diferença. Outro detalhe também que daqui a gente já consegue visualizar o Beach Park, fica bem pertinho, a poucos metros, dá para ver o Insano daqui, dá para ver também o outro brinquedo, bem legal, né, pessoal? O Porto das Dunas é muito procurado, para quem está em busca de uma mudança de novos ares, aquele sentimento de morar de fato em praia, a poucos metros da praia. Realmente esse estilo de imóvel faz total diferença. Olha o visual que temos daqui da varanda para a área de lazer, para ver a piscina, né, o deck e a churrasqueira que vamos conhecer agora aqui embaixo. Um ponto que me chamou bastante atenção, pessoal, é esses detalhes aqui em madeira que vocês podem observar, né? Madeira maciça, muito boa, com alta durabilidade. Os detalhes aqui também desse espaço das varandas superiores, os guarda-corpos também do acesso da escada. Olha a largura que temos aqui para poder acessar a área de lazer da mesma. Chegando no ambiente que eu considero o coração da casa, pessoal, olha só que piscina gostosa nesse primeiro momento. 12 metros por 5, bem gostosa, está bem convidativa. Essas pedras aqui também utilizadas é a pedra cariri, né, que chamamos aqui na região. Olha só o deck, como ficou bonito. Estilo também colonial, olha os detalhes das telhas, ficou bem bacana, né? Ficou bem amplo também, bem generoso. Conhecendo aqui um pouquinho dele, minha gente, vamos acessar aqui, a gente já dá de cara logo com essa ampla churrasqueira. Certamente aqui já foi vivenciados muitos bons momentos, muita confraternização. Temos também essa outra bancada aqui, que nem vocês estão vendo do deck, né? Já com pedras em granito. Aqui naquela porta temos um acesso a uma copa. Nós encontramos esse lavabo também bem amplo para naturalmente dar suporte, né, às pessoas que estarão utilizando aqui a área de lazer. Já aqui passando pela churrasqueira, essa área gourmet, encontramos esse amplo chuveirão para tomar aquela ducha, né? E aqui, gente, olha o visual que nós temos aqui para a fachada da casa. Olha como a casa é bonita. Clássico, né? É aquela arquitetura colonial, embora, ao meu ver, ela se torna atemporal a característica dela. Olha só como está bonita, ficou bem charmosa, né? Esses detalhes, uma espécie de grandes arcos aqui nas fachadas, né? E aí, tá curtindo esse estilo de imóvel? Quer receber mais vídeos assim toda semana? Já curte o vídeo e se inscreve no canal. Já aqui na lateral da piscina, pessoal, encontramos esse amplo espaço gramado aqui que vocês estão vendo. Bastante espaço aqui para as crianças brincarem. Quem quiser bater também até uma bolinha dá certo também. Vamos conhecer aqui o que é que se tem aqui embaixo. Aqui, pessoal, nós já encontramos a casa de máquinas, certo? Tem aqui, tem alguns itens, né?
E nessa outra porta temos um pequeno depósito para guardar alguns utensílios da casa. Mas só para vocês terem ideia da dimensão desse espaço aqui. Olha quanto espaço para você personalizar, decorar, fazer do estilo que você achar mais conveniente. Temos esses coqueiros também aqui, como é bonito, ó. Olha só como ficou legal. Amplo, não é? Bem generoso. Se tiver dúvidas sobre o imóvel, mais informações e características adicionais, valor do mesmo está aqui na descrição do vídeo. Ah, pessoal, acabei não apresentando também. Essa outra portinha que temos aqui dá acesso a uma sauna e temos um chuveirão também para tomar banho. Então assim, é bastante espaço, né? Vamos conhecer o interior do imóvel, que eu sei que tem muita gente ansiosa querendo conhecer o interior do mesmo. Outro detalhe também é que essa parte frontal da casa é pedra em porcelanato fosco. Aqui é muito ventilado, minha gente. Olha que clima gostoso, aquele clima de praia, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao interior do imóvel. Olha só o espetáculo, gente. Essa arquitetura, né, colonial, como é atemporal a característica dela. Há muito tempo eu não tinha visto telhado aparente, né? Então a gente encontra muito nesse estilo de imóvel, principalmente em imóveis de praia. Olha só como ele fica bonito. Esse pé direito duplo, é mais do que um duplo, inclusive. Olha a amplitude que ele traz para o interior do imóvel. Os detalhes em madeira e o principal, a comunicação entre o pavimento superior com o pavimento inferior. Como eu havia mencionado, pessoal, o imóvel ele possui 750 metros quadrados de área construída. Olha só a amplitude que ficou aqui nesse espaço interno, sala de estar, sala de jantar. Essa porta aqui à direita, pessoal, temos acesso às vagas da garagem, já vocês irão conhecer. Olha só essa mesa bem grande, né, com 8 lugares, bem espaçosa. E essa luminária pendente, estilo candelabro, bem exótica, né? Bem diferente. Eu não tinha visto desse modelo. E aí, gostou dela? Bem diferente, né? Já aqui, prestando atenção, observe essas esquadrias de madeira que nós já vimos pelo lado externo, como ela de fato atrai iluminação para dentro do imóvel. Além disso, gera essa ampla comunicação visual com o exterior do mesmo. Nessa porta aqui já temos um banheiro social completo, certo? Aqui já encontramos o primeiro quarto com 2 beliches para acomodar bastante pessoas, também bem ventilado e com bastante iluminação natural. Ao lado oposto desse quarto no térreo encontramos essa ampla cozinha, olha o tamanho dela. Naturalmente aqui precisa de os armários mais atuais para o interior do imóvel. Os que tem aqui hoje é bastante funcional. E deste outro lado encontramos uma despensa, que ela está trancada agora, mas é uma despensa com mais ou menos 1,5 m por 1 m de largura. E conjugado à área da cozinha, encontramos esse espaço, né, que é a área de serviço da casa, bem amplo, dá para inserir bastante maquinário, móveis também projetados. E nessa área, gente, de circulação de veículos, que faz um L, né, até o portão principal e acesso dos veículos, você pode estacionar carros também. Além das 3 vagas da garagem cobertas, que é nesse espaço, você pode inserir outros 3 a 4 carros, tendo um total de 6, 7 vagas tranquilamente dentro do imóvel. Outro detalhe também que vale ser observado, que aqui no acesso principal da casa encontramos essa casa do caseiro, né? Uma casinha completa, onde ele pode trazer a família, morar aqui, ter bastante espaço, bastante conforto. Eu não vou filmar agora, porque é um espaço privativo, a família que toma conta do imóvel. Já acessamos novamente o interior do imóvel, desta vez pela sala de jantar, através da porta que havia apresentado a vocês no primeiro momento que acessamos a casa. Vamos conhecer agora o pavimento superior, pessoal, mas antes de subirmos, aqui nesse primeiro momento a gente já encontra esse jardim de inverno. Se você colocar aqui um jardim verticalizado, projeto de iluminação, bom paisagismo, não tenha dúvidas, vai ficar um charme danado o imóvel. Acessando aqui essa escada de madeira maciça, né? Olha só como ela é bonita, imponente também. Dificilmente você encontra em um imóvel hoje em dia escada personalizada dessa maneira. Gente, reparem no visual que temos aqui de cima. Olha só como ficou charmoso, bem bonito, né? Bem diferente, aquele aspecto, contraste do rústico com o moderno. Olha os detalhes que eu havia mencionado. Telhado, como atrai, né? Aquele sentimento de aconchego, o telhado aparente.
Olha o projeto também de iluminação, essas luminárias na parede, de forma também bem discreta, né? Mas ficou, ao meu ver, bem harmonioso. E há também aquelas pessoas que não curtem esse estilo de construção, mas eu acho assim, atrai aquele sentimento mais interiorano, aquele sentimento de praia de fato. Agora vamos conhecer a primeira suíte aqui da casa. Logo após sairmos da escada, pessoal, já encontramos a primeira suíte. Olha só como ela é bem ampla, né? Bem generosa também. O forro em madeira se replica em todas as outras suítes. E aqui temos acesso também já a essa ampla varanda. Olha o tamanho dessa varanda, minha gente. Reparem no clima aqui da região, temos vista aqui, né, para a área do jardim, a área da piscina, a área do deck da churrasqueira. Dá para ver também o parque aquático Beach Park, que fica aproximadamente 300 metros daqui. Olha o brinquedo insano, ele é arretado demais. E aqui do outro lado da varanda, a gente consegue visualizar a varanda da terceira suíte. E essa portinha aqui, pessoal, ela dá acesso à segunda suíte, que fica parede com parede a essa primeira. Já aqui temos acesso à segunda suíte, já tem uma beliche, uma cama de casal também, televisão, ar-condicionado, as mesmas características personalizadas dos outros quartos. Temos aqui também a terceira suíte. Essa daqui é bem ampla, pessoal. Olha só, já tem uma cama king aqui, cama de solteiro. Esse banheiro também, ele também é bem amplo, bem generoso. Já aqui na outra varanda da área externa da casa, né? Olha só, ambiente gostoso, né? Bem ventilado. Já temos vista também para a varanda que estávamos agora há pouquinho. Nesse espaço, pessoal, é uma espécie de antessala, um estar íntimo para você colocar uma TV, sofazinho, ficar um espaço de conversação. E, gente, reparem no tamanho dessa esquadria. Quando foi a última vez que você viu uma esquadria desse tamanho? Aqui facilmente tem uns 4 metros de largura por praticamente 1,5 de altura, né? Muito ampla, atrai muita iluminação natural e muita ventilação também. Agora eu quero que vocês observem o visual que temos daqui, deste outro lado da casa. Bonito, né? É arretado demais. Aquele aspecto rústico, como eu já falei, traz bastante aconchego, né? Traz aquele sentimento de você se sentir abraçado dentro do imóvel. Já aqui encontramos mais um quarto, olha só, bem amplo. A espécie, devido à característica da arquitetura da casa, o teto desse quarto, ele é uma espécie de um declive, né? Olha só, ele vai diminuindo aqui o tamanho, ó, um pouquinho, tá vendo? Mas fica totalmente funcional e dá para personalizar tranquilamente aqui esse ambiente. Já aqui nesse outro espaço, pessoal, encontramos um banheiro social completo para dar suporte ao quarto que tem aqui em cima, né? Que não é uma suíte. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo caso você queira receber mais vídeos assim toda semana. Tem dúvidas sobre imóvel, pretende visitá-lo pessoalmente? Os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!